Josué 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur. Desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidonios, até a Feca, até ao termo dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidonios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus, antes Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina, Dibon, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaz e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim e Sibma, e Zeret-Saar, no monte do vale. Bet-Peor, e Asdot e Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Hur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades, e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debir. E no vale Bet-Aram, e Bet-Nimra, e Sucote, Zafon, que ficará do restante do reino de Sion, em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Josué 14. Isto, pois,
é o que os filhos de Israel tiveram em herança, na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca. E passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar, este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir desde o vale de Açor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de Insemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, está a Jerusalém, e sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refães do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, está a Kiriate Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim do lado do norte, está a Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo vai a Sicrom e passa o monte de Baalá, e sai em Jabnel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente o Mar Grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné,
deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Aнаque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Aнаque, Sesai, e Aimã, e Talmai, gerados de Aнаque. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom, no extremo sul, Cabzel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itnã, Zife, e Telem, e Bealote, e Razor Adata, e Queriotes-Rom, que é Razor, Amã e Sema, e Moladá, e Azar-Gada, e Esmon, e Bet-Balete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e In, e Azem, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e En, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias. 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Gileã, e Mispe, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamais, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Mezibe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, com suas vilas, e as suas aldeias. Desde Ecrom, e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, e as suas aldeias. Asdod, com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza, com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir, e Socó, e Daná, e Quiriate-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozem, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Árabe, e Dumá e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua e Afeca, e Unta, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisreel, e Jocdeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Altecom, 6 cidades e as suas aldeias. Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secacá, e Nibsã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até ao dia de hoje. Josué 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Horon de baixo,
e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Tarote Adar até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Tarote e a Naarate e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.